Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da semana da Epifania. O Evangelho de Marcos está no capítulo 6, dos versículos de 34 ao 44. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para que lhes distribuíssem. E repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus olha para aquela multidão e sente compaixão dela, porque a multidão parece ovelha que não tem pastor. Nós ainda estamos vivendo as alegrias do tempo do Natal, semana da Epifania. E nessa expressão do Cristo, a gente compreende o mistério da encarnação. Por que veio? Porque sentiu compaixão da humanidade. Viu que a humanidade estava perdida e corria perigo como ovelha que não tem pastor. Ele, que ao longo da história da salvação enviou pastores ao seu povo, agora se faz pastor. Ele mesmo vem ao encontro do rebanho e quer ser o pastor, e mais que indicar o caminho do reencontro, do homem consigo, do homem com Deus, do homem com os irmãos, ele se faz o caminho. Onde veio? Veio em Belém. Belém, que é uma palavra hebraica que significa casa do pão. Bet Helém. Bet casa, Helém pão. Bet Helém, Belém então é a casa do pão. E quem nasce na casa do pão é pão. E por isso, no apagar das luzes do tempo do Natal, nós somos contemplados com o texto da multiplicação dos pães, para lembrar que mais que multiplicar os pães, que sacia a fome da humanidade, que espanta a morte da pessoa humana, Jesus vem ser o próprio pão, o pão da vida. E quem come deste pão viverá eternamente. Ele é o pão. Mas o que adianta termos pão se não temos quem reparta o pão? O pão precisa ser repartido.
partilhar. Ele traz a graça da multiplicação. Nós executamos a partilha. Por isso não podemos ser indiferentes às necessidades dos nossos irmãos mais empobrecidos, mais carentes, mais sofridos. Porque Deus os vê e sente compaixão. E quando a gente despede a multidão, Senhor, para que eles possam ir comprar o que comer, porque já é tarde, a noite já vem, o Senhor olha bem fundo nos nossos olhos e nos diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas diante de uma multidão tão faminta, parece ser impossível responder ao chamado do Mestre. Mas como, Senhor? Como que nós daremos pães? Como que nós saciaremos a fome de uma multidão? Diante da incredulidade, uma nova pergunta: tendes pão? Quantos pães tem? E os apóstolos vão procurar o que possuem, e vem a resposta: 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão faminta? Para nós, homens de pouca fé, isso não é nada, mas para o Cristo, o pão da vida. A misericórdia em pessoa, isso é o bastante para que a graça da partilha, para que o milagre da partilha aconteça. Uma bênção. E tudo se transforma. Uma bênção e tudo se enche da graça que multiplica. Aprendamos a confiar em Deus, pois Ele nos prepara tudo. Não nos deixe à mercê do inimigo e jamais nos despedirá de mãos vazias. E os apóstolos incrédulos começam a crer porque eles repartem o pão abençoado. E percebem que quanto mais eles repartem, mais o pão cresce. Mais a fome vai sendo saciada. E se alguém ficou preenchido, não foram os pobres. Os pobres ficaram saciados da fome física, mas os apóstolos ficaram preenchidos da graça e saciados da fome espiritual, que Marcos revela ao dizer: sobraram ainda 12 cestos cheios. Quem são os 12 cestos, senão os apóstolos, que outrora havia dito para o Senhor dispensar a multidão, que ora se viu impossibilitado de responder sim ao pedido do Mestre: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas agora, por suas pobres mãos, vendo o pão sendo partilhado e multiplicado, os apóstolos se enchem e passam a confiar. Passam a ter a certeza de que Jesus é o amor, e o amor tudo pode mudar. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, o sentido pleno do Natal que estamos terminando de celebrar. Deus vem ao nosso encontro feito homem, porque sentiu compaixão da humanidade que estava perdida como ovelha sem pastor. Diante de um mundo opressor que nos despede de mãos vazias, Ele pede aos seus seguidores para que eles mesmos saciem a fome da humanidade. Diante da impossibilidade, por causa da nossa limitação, Ele pede que a gente ofereça o que temos, e do nosso pouco, Ele faz acontecer o mundo, e por nossas mãos, Ele continua até hoje saciando a humanidade. Pois quem se aproxima do Cristo não fica com fome, é saciado interiormente, porque Ele é o pão da vida, o menino pão que nasceu em Belém, na casa do pão. Aprendamos então com Jesus Cristo, pão multiplicado, pão da vida,
pão que nasceu em Belém, que é necessário colocar o amor acima de todas as coisas, pois com amor tudo podemos mudar. Ofereça o seu pouco a Deus e Ele do seu pouco faz muito. Mas o muito que Ele nos oferece não é para gerar o egoísmo em nós, é para ser partilhado. Na certeza de que se Deus partilhou comigo, eu preciso partilhar com os meus irmãos também. Para que acumular se há um Deus que tudo providencia e nada deixa faltar? Pense nisso. Está aí uma boa afirmativa para nos fazer pensar ao longo desta terça-feira. Por que querer tanto acumular se Deus nos oferece tudo, nos oferece muito e nada nos deixa faltar? Se você ainda não viu o milagre da multiplicação acontecer na sua vida, talvez tenha chegado a hora de você fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe. Que do pão da vida jorre bênçãos e graças para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.